Vamos lá, pessoal. Questão de número 21 aqui. Agora vamos de acessibilidade. Diz o seguinte: a curatela de pessoa com deficiência é medida protetiva extraordinária que afetará somente, perceba, somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial indicados na sentença. Galera, essa questão está correta. Ela está baseada onde? Eu vou escrever aqui, tá no artigo 85, que diz o quê? Que a curatela, artigo 85 da lei 13.000. Eu adaptei, tá? Tava ABCD, eu coloquei já para certo e errado. Que fala o quê? A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, indicados na sentença. Tá lá no artigo 85, dá uma lida lá, essa questão tá correta. Com base no disposto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, julgue o item a seguir. Em processos seletivos para ingresso nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior, o candidato com deficiência terá direito à disponibilização de provas em formatos acessíveis à sua necessidade. Ok. Sendo vedada, tá dizendo, sendo proibida a concessão de dilatação de tempo para a realização de provas. Pessoal, tá errado essa aqui. E tá errada por quê? Baseado lá no artigo 30. Artigo 30, que diz o quê? Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnologia, públicos e privadas, devem ser adotadas, inciso 3, formato de provas acessíveis e dilatação do tempo. Se lê lá, tá no artigo 30 lá, escrevi igual a minha cara aqui, artigo 30, tá? Artigo 30 da lei, do estatuto. Então vamos lá, questão tá errada. Escrever de novo aqui errado aqui, que senão dá BO. Vamos lá, questão de número 23. Aí que diz: a pessoa com deficiência não poderá sofrer nenhuma espécie de discriminação pela sua condição. Ok. Mas não será, olha só, não será obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Decorrente de ação afirmativa. Então, essa questão de número 23 aqui, que fala sobre a fruição de benefícios, no caso aqui da ação afirmativa, está no artigo 4º, deixa eu anotar aqui. Artigo 4º. Parágrafo 2º. Eita. Parágrafo 2º, que vai falar... Tá horrível, pessoal, não vou ficar escrevendo esse negócio não, mas enfim. Artigo 4º, parágrafo 2º. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Então, aqui está falando, mas não será obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Então, a questão está perfeita, está correta. Beleza? Então, questão 23, correta. Agora, questão de número 24. Diz o seguinte: a pena prevista para quem discriminar a pessoa com deficiência, em razão de sua deficiência, será a mesma se o ato ocorrer por intermédio de meios de comunicação social ou não? Pessoal, essa questão aqui está errada. Por quê? No artigo 88 diz o seguinte: praticar, induzir ou incitar a discriminação da pessoa em razão de sua deficiência, pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aumenta a multa em 1/3 se a vítima estiver nos cuidados da pessoa. Mas no parágrafo 2º fala: através de meios de comunicação, a pena de reclusão vai de 2 a 5 anos. Então, ou seja, ela aumenta. Então, essa questão está errada por esse motivo. Você lê lá o artigo 88, parágrafo 2º, e vai falar lá sobre essas penalidades. Vou colocar aqui 88, tá, pessoal? Dá uma lida lá. Parágrafo 2º vai falar sobre os meios de comunicação lá. Parágrafo 2º. Tá horrível isso, né? Mas tá errado essa questão. Questão errada. Agora,
É questão de número 25. Diz o seguinte: é considerado com deficiência a pessoa que tem impedimentos de cadê aqui? Sumiu o negócio. De longo prazo, de natureza física ou mental, intelectual ou sensorial. A questão está correta, pessoal. Está no artigo 2º, tá? Artigo 2º da Lei 13.146, né? Artigo 2º. É considerada com deficiência a pessoa que tem impedimento de longo prazo. Perceba que essa parte aqui é a palavra-chave, né? O cara vai trocar para curto prazo, provavelmente. Então, ou então ele vai colocar curto prazo e longo prazo. É considerada pessoa com deficiência e não é, entendeu? É considerada pessoa com deficiência a que tem impedimento de longo prazo de natureza física ou mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa é a definição da pessoa com deficiência. Tem que ler lá, artigo 2º. Vamos lá, então essa questão aqui, essa questão de número 25, ela está certa. Questão de número 26 diz o seguinte: ainda que não tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. Cadê o coisa aqui? Ainda que não tenha um propósito, ainda que não tenha um propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência. Toda forma de extinção, restrição, exclusão da pessoa com deficiência, seja por ação, seja por omissão, será legalmente considerada como discriminação em razão da deficiência. Pessoal, nesse caso aqui, você perceba que está falando ainda que não tenha um propósito. Então, ou seja, a pessoa não tem o propósito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento, então não vai ser considerada discriminação, né? Porque ela não teve esse propósito de fazer. Tem que ter o propósito. Isso está no artigo 4º. Cadê aqui certinho? Aqui. Está no artigo 4º. Para você ler lá, 4º. Artigo 4º, parágrafo 1º e 2º, né? Vai falar. Você dá uma lida lá. Aí, beleza. Ficou igual a minha cara, mas tá tranquilo. Então, tem que ter o propósito, o efeito de prejudicar. Perceba que ele só colocou ainda que não tenha. Isso aqui que quebrou a parada. Então, vamos lá. Questão de número 27. Questão de número 27. Diz o seguinte: os serviços do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis, com a finalidade de propiciar uma plena participação social. Então aqui, os serviços do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientação e formas de acesso às políticas públicas disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena participação social. Perfeito, galera, essa questão tá correta, está no artigo 17, tá? Artigo 17. Questão correta, artigo 17. Vamos continuar. Questão de número 18. Diz o seguinte, que questão número 18, questão número 28. Diz o seguinte, que trata da inclusão da pessoa com deficiência. Julgue o item a seguir. Os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde,
públicos e privados. Autoridade. Pessoal, vou marcar um asterisco aqui de vermelho, porque se tem uma questão de pessoa com deficiência que eu apostaria essa aqui. Entendeu? Não sou professor, muito obrigado pra galera que fica falando aí que eu sou professor, agradecendo, fico feliz em estar ajudando de alguma forma. Não sou professor de cursinho nem nada disso, mas enfim, né? Vamos lá. Por quê? Olha só o que diz. Saúde públicos e privados, autoridade policial e ao Ministério Público. Simplesmente por isso, porque cita o Ministério Público aqui expressamente na lei. E provavelmente o examinador ele vai procurar tudo que é relacionado ao Ministério Público, entendeu? Então, essa é uma questão que eu aposto na prova para dia 21, entendeu? Pode cair, pode não cair, mas isso aqui você tem que saber. Quer dizer, tudo você tem que saber, né? Pelo menos boa parte, mas essa aqui, cara, eu diria pra tu ler lá antes de entrar na prova. Mas vamos lá. Então, o que tá falando? Os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados. A autoridade policial, comunicar a autoridade policial e ao Ministério Público, além do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, pertinente ao domicílio da referida pessoa. Então, pessoal, essa questão está no artigo 26. Vou botar aqui. Artigo 26. Artigo 26. Então, você dá uma lida lá, entendeu? Então, perceba que tem que notificar a autoridade policial, ao Ministério Público e ao Conselho, o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. São 3 entidades ali que ele tem que notificar. Então, lê lá o artigo 26, essa questão está correta, tá? Questão correta. Questão de número 29 agora. Diz o seguinte. Cadê aqui? As escolas da rede privada de ensino são obrigadas a promover a inserção das pessoas com deficiência no ensino regular, podendo, para tanto, repassar os custos adicionais para os pais nas mensalidades, com o objetivo de garantir a adaptação do aluno com deficiência. Pessoal, questão acho que não precisa nem conhecer o texto de lei, né? Porra, isso aqui é um abuso, né? Então essa questão tá errada. Mas vamos lá, tá no artigo 28, parágrafo 1º, vou anotar aqui para vocês, artigo 28. Artigo 28, parágrafo 1º, que diz que é vedada a cobrança de valores adicionais, entendeu? Na questão das escolas, tal, blá, 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 blá. Então, isso aí é vedado. Eles não podem repassar os custos para os pais acerca disso. Só pelo fato da pessoa ter deficiência. Tá errado, completamente errado. Então, questão errada. 29 errada. Vamos lá. Questão de número 30. A pessoa com deficiência... Eita, falei que nem maluco aqui. A pessoa com deficiência sob curatela assiste o direito ao matrimônio? Pessoal, entenda o seguinte. A pessoa com deficiência, ela pode casar, ela pode ter filhos, ela pode adotar, ela pode fazer qualquer coisa. A única coisa que a gente... Vou até voltar aqui, quer ver? Aqui, 21. Ó, a curatela, que extraordinária somente... Ó, a curatela, a pessoa só atinge os atos de natureza patrimonial e negocial, entendeu? O resto, filho, ele pode fazer tudo, entendeu? Então, a questão de número 30 está no artigo 85. Artigo 85. Eu tô perdendo a voz já. Artigo 85, parágrafo 1º. Parágrafo 1º, que fala sobre isso. Então, a pessoa com deficiência sob curatela assiste direito ao patrimônio? Patrimônio. O matrimônio assiste sim, tá correto. 31 diz o seguinte: por ser direito das pessoas com deficiência o acesso à justiça em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, os órgãos do Poder Judiciário devem dispor de pelo menos
5% do seu quadro de pessoal, perdão, respirando aqui, 5% do seu quadro pessoal aptos ao uso, a interpretação, acho que aqui, aptos ao uso e a interpretação da Libras. Tá assim mesmo? É isso mesmo. Da Libras. Então, pessoal, essa questão tá correta. Cadê aqui? Deixa eu botar aqui. Apesar dela tá lá na resolução do CNJ, tá no artigo 40, tá? Eu não sei se vai cair, porque não fala a resolução do CNJ em si, mas não vejo nenhum motivo para não cobrar, né? Porque tá dentro, então, enfim. Artigo 40, parágrafo 2º. Artigo 40, parágrafo 2º, que fala sobre isso aí. Essa questão tá correta, beleza? 32. No caso aqui, a pessoa com deficiência é garantido o direito ao trabalho de sua livre escolha em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, certo? Sendo-lhe facultada a concorrência em concurso público pela reserva de vagas. Pessoal, essa questão está correta. Se lembra lá da outra questão que a gente falou, a pessoa com deficiência ela não é obrigada a exercer... qual é a palavra agora? A fruição das ações afirmativas. Ela não é obrigada a concorrer pelas vagas de pessoas com deficiência, as cotas para pessoas com deficiência. Ela pode pegar ampla concorrência se ela quiser, sem nenhum problema, entendeu? Então é facultada a concorrência em concurso público pela reserva de vagas. Ela não é obrigada à fruição desse benefício, entendeu? Então tá correto essa questão aqui, beleza? Tá no artigo, vou botar aqui o artigo para vocês. Por que eu coloco o artigo? Tá falando errado, enfim. Artigo 4º aqui para você. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Beleza. Agora, questão de número 33 diz o seguinte: em um hospital privado, a equipe médica constatou que um rapaz deficiente com 20 anos de idade havia sido agredido fisicamente. Beleza. Assertiva. Diz o quê? Nessa situação, por se tratar de pessoa maior de 18 anos, o hospital será dispensado da obrigação de notificar a polícia ao Ministério Público. Galera, essa questão aí tentou enrolar, mas perceba que ela está errada, né? Mesmo que ele seja maior de 18 anos, não importa. É obrigado a notificar o Ministério Público, a polícia, ao Ministério Público e lá aos conselhos da pessoa com deficiência aqui, ó. Cadê? Além do conselho dos direitos da pessoa com deficiência. Então, a questão está errada, né? 33 está errada. Vamos lá. 34. Nos serviços de emergência, o direito da pessoa com deficiência a receber atendimento prioritário será condicionado aos protocolos de atendimento médico. Galera, outra questão certa tá no artigo 9º, parágrafo 2º. Artigo 9º, parágrafo 2º. Nossa. 9º, parágrafo 2º. Se não estiver entendendo isso aqui, é 9º, parágrafo 2º. Que fala sobre isso. Então, a pessoa com deficiência, o direito da pessoa com deficiência a receber atendimento prioritário será condicionado aos protocolos de atendimento. É algo meio irracional, né? Tiver uma pessoa infartando, aí tem uma pessoa com deficiência. Beleza, ela tem deficiência, mas a pessoa está infartando. Qual que vai ser atendido através do protocolo médico? Claro que é a pessoa que está morrendo primeiro, né? Entendeu? Ainda que a outra pessoa tenha deficiência. É meio óbvio, né? Mas vale fazer essa observação aí. 35 agora. Então tá certa 34. Questão número 35 diz o quê? A colocação competitiva da pessoa com deficiência em igualdade de oportunidade com as demais pessoas no seu local de trabalho constitui forma de discriminação e exclusão? Galera, tá errado, né? Pelo contrário,
a colocação da pessoa em local. Aqui, ó. Eita, cadê? Colocação competitiva da pessoa com deficiência em igualdade de oportunidade com as demais pessoas no seu local de trabalho constitui forma de discriminação e exclusão? Muito pelo contrário. Constitui até forma de inclusão. Isso está no artigo 37. Artigo 37. E eu tô quase desmaiando aqui. Artigo 37. Vamos lá. É guerra, irmão. É guerra essa merda. Vamos lá. Constitui. Ó, artigo 37 eu vou ler para vocês. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva. Você lê lá que você vai ver esse dispositivo. Então tá errado. Tá falando que não constitui. Quer dizer, tá dizendo que constitui uma forma de discriminação. Pelo contrário, constitui uma forma de quê? De inclusão. Entendeu? Questão de número 36 diz o seguinte: a deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para o exercício do direito à adoção. Pessoal, lembre-se lá que eu falei, a pessoa com deficiência, o cara pode contar a historinha que foi, falar que a pessoa com deficiência não pode adotar, não pode adquirir matrimônio, por isso, por aquilo. É mentira, o examinador está querendo te derrubar, quebrar suas pernas. Tá errado. Os únicos atos que no caso afeta, que vai ser a questão da curatela, vai ser o que? Atos negociais e atos de natureza patrimonial. O resto ele pode fazer tudo. Então essa questão tá errado. Tá no artigo 6º. Vai lá, lê lá o artigo 6º, que você vai entender melhor. Artigo 6º. Que diz: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para que casar, constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer direitos de decidir sobre o número de filhos, ter acesso à informação adequada. Eu tô lendo, tá, pessoal? Porque de cabeça eu não lembro de tudo, não. Eu lembro mais ou menos. Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e a convivência familiar e comunitária, exercer direito à guarda, à tutela, esse é o inciso 6º, exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Então, pessoal, tá aí, matamos aí essas questões acerca de acessibilidade e até a próxima.